Mensagens do Evangelho. Sete desculpas para não se separar dos sistemas denominacionais. Antes de comentarmos as desculpas que costumam ser dadas para não se separar dos sistemas denominacionais, gostaríamos de deixar claro que não temos a intenção de tentar convencer alguém a fazer algo contra a sua vontade. As Escrituras dizem que, entre outras coisas, subverter o homem no seu pleito não são do agrado do Senhor. Lamentações, capítulo 3, verso 36. Se alguém está contente em sua igreja, não é com ele que estamos falando. Estamos nos dirigindo a cristãos genuinamente preocupados com a questão de onde e como Deus gostaria que eles estivessem congregados, para a adoração e o ministério. Além disso, não queremos apresentar estas coisas com um espírito contencioso. Certamente não é nossa intenção criticar outros cristãos. Ao comentarmos estas desculpas, cremos que o leitor irá entender que não nos consideramos melhores do que outros cristãos que frequentem alguma organização humana na casa de Deus. Nosso objetivo é revelar a falsidade dos argumentos que as pessoas utilizam quando desejam permanecer numa posição do qual a palavra de Deus diz claramente para se separarem. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus capítulo 11, verso 15. 1. Não devemos julgar outros cristãos. Às vezes as pessoas dirão: eu não me separaria da minha igreja mesmo que visse algumas coisas que não estão corretas, pois se me separasse, estaria julgando os que praticam essas coisas. E a Bíblia diz que não devemos julgar uns aos outros. Percebemos que, para alguns, nossos comentários parecem estar carregados com um espírito de farisaísmo, como se estivéssemos julgando outros cristãos. De boa consciência diante de Deus, cremos que não estamos julgando os motivos dos outros, pois somente Deus é o juiz dos motivos. Mateus capítulo 7, verso 1, 1 Samuel capítulo 2, verso 3, 1 Coríntios capítulo 4, verso 4 ao 5. Mas somos instruídos pelas Escrituras a julgar as doutrinas de uma pessoa. 1 Coríntios capítulo 10, verso 15, capítulo 14, verso 29. Suas ações. 1 Coríntios capítulo 5, verso 12 ao 13, e seus frutos. Mateus capítulo 7, verso 15 ao 20. Com a ajuda do Senhor, iremos demonstrar a partir das Escrituras que a atual ordem de coisas praticadas em todos os lugares da cristandade para a adoração e o ministério da palavra não está de acordo com a palavra de Deus, e que ela, a palavra de Deus, julga essa ordem de coisas e a considera errada. Como cristãos, somos exortados a exercer juízo sobre aquilo que a palavra de Deus exerce juízo. O princípio é claramente apresentado em Apocalipse, capítulo 18, verso 20. Alegra-te sobre ela, ó céu, e vós santos e apóstolos e profetas, porque já Deus julgou o vosso juízo quanto a ela. Versão John Nelson Darby. Depois que os verdadeiros crentes são tirados dessa cristandade no arrebatamento, toda a ordem humana de coisas nela culminará na falsa igreja do livro de Apocalipse, apresentada como Ministério à Grande Babilônia. Deus executará o seu julgamento sobre ela. Ele utilizará a besta para fazê-lo, e ela terminará para sempre. Apocalipse capítulo 17, verso 16. Quando isso acontecer, o céu todo se regozijará em uma celebração, e aos santos de Deus será dito: Deus julgou o vosso juízo quanto a ela. Apocalipse capítulo 18, verso 20, versão John Nelson Darby. Isso demonstra que antes daqueles tempos, os crentes sensatos já fizeram o seu juízo dela. Naquele dia vindouro, Deus fará com que o julgamento que eles fizeram seja publicamente reconhecido, ao executar o seu julgamento sobre ela. Isto mostra claramente que os cristãos devem julgar aquilo que não é bíblico na cristandade e separar-se disso. O Antigo Testamento traz uma figura que ilustra esse ponto. Jeroboão introduziu em Israel um novo sistema de adoração, que não passava de uma invenção sua. Ele não tinha qualquer autorização de Deus para fazê-lo. Todavia, ele criou dois novos centros de adoração em Israel, um em Betel e outro em Dan. Ele também estabeleceu uma nova ordem sacerdotal nestes lugares, a qual era como a ordem instituída por Deus em Jerusalém. Ele fez tudo isso para dar ao povo a sensação de que essa nova ordem de coisas vinha de Deus,
pois era parecida com a ordem instituída por Deus em Jerusalém. Mas com isso, ele levou Israel a pecar, ao encorajar o povo a adorar ali. 1 Reis, capítulo 12, verso 28 ao 33. Nem precisaria ser mencionado que isso desagradou ao Senhor. Não muito tempo depois, o Senhor enviou um profeta a Betel para clamar contra o altar que Jeroboão havia construído ali. O profeta clamou contra o altar por ordem do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor. E deu naquele mesmo dia um sinal dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá e a cinza que nele está se derramará. 1 Reis, capítulo 13, verso 1 ao 3. Repare com atenção, o profeta clamou contra o altar, não contra as pessoas que adoravam ali. O altar com seu bezerro era ponto focal da adoração em Betel, representada por todo um sistema de coisas que Jeroboão havia estabelecido. Isso ilustra nosso ponto. Não julgamos ou clamamos contra nossos irmãos que estão misturados com a confusão existente na casa de Deus, mas contra o sistema, pois ele não é de Deus. A mensagem do profeta deixou Jeroboão muito aborrecido e ele estendeu sua mão contra o profeta. Mas ao fazê-lo, sua mão secou-se. Mesmo assim, o profeta rogou pela recuperação da mão de Jeroboão. Isto prova que o profeta não tinha intenção de atacar Jeroboão ou o povo, mas desejava apenas o bem e a bênção deles. Do mesmo modo, quando o assunto da separação da confusão na casa de Deus é mencionado, muitos cristãos que desejam seguir adiante com esse sistema de coisas sentem-se pessoalmente ofendidos, como ocorreu com Jeroboão. Todavia, não é nossa intenção atacar quem quer que seja, mas sim revelar a verdade de Deus em amor. Efésios capítulo 4, verso 15. Jamais deveríamos fazer ofensas pessoais, mas quando a verdade atinge alguém que não a deseja, essa pessoa poderá sentir-se ofendida pela verdade. Mateus capítulo 15, verso 12, Gálatas capítulo 4, verso 16. Se for esse o caso, devemos deixar que o Senhor trate com ela.